A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo e cristão, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, terça-feira, 14 de setembro. Estou gravando o segundo vídeo. Gravei o segundo vídeo pela manhã, sobre, que não existe salvação fora da cruz, que os salvos são os marcados, pelo sinal da cruz. Eu trouxe esse vídeo e o vídeo, óbvio que esse aqui só vai para o canal por derradeiro, é claro, Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, eu tinha que trazer esse vídeo há muito tempo. E eu não tinha ainda a oportunidade com vários outros vídeos. Eu sei que os irmãos pediram vários vídeos para gravar, principalmente sobre deturpações. Espera a Bíblia chegar. A Bíblia atualizada protestante, de onde eu vou trazer várias deturpações. Eu vou trazer muitas coisas, amados, mas eu preciso trazer de catequese. Antes, a pedido do nosso irmão João Souza, ele pediu que eu, vocês sabem que eu passei por essa terrível tribulação, estou me recuperando aos poucos, perdi todo o meu sangue, Quer dizer, não perdi todo o sangue, porque ficou ainda uma gota de sangue nas minhas veias, a de Cristo e da Imaculada Conceição. Por isso estou aqui hoje para narrar a história. Eu quero agradecer a todos que oraram, aqueles que oraram, aqueles que se colocaram. Meu avô dizia uma frase corretíssima: você só sabe quando uma pessoa é seu amigo na hora que você está precisando, na hora da tribulação, na hora do sofrimento. Meu santo avô dizia isso, e o que fui ministrado, dito por ele, muitas coisas certas que ele disse, eu não esqueço. Amigo só é amigo na hora aquele que chega, na hora que você está precisando, necessitando. E eu quero agradecer aqui a muitos, os que foram na foto que eu coloquei, Eu perdi todo o meu sangue no sábado, pelo reto. Eu faço um tratamento que chama-se ligadura contra hemorroida. E eu fiz a primeira, a segunda deu certo. Na terceira, deu uma complicação porque a borracha da ligadura ela saiu. Então eu perdi todo o meu sangue, o sangue que eu tinha pelo reto. Então eu cheguei a desmaiar, eu cheguei a dar convulsões nos hospitais com aquela dor no pé da barriga. Fui levado para outra cidade, fui para uma cidade. Lá fui internado, dessa cidade o médico enviou para outra cidade, para o meu médico que está fazendo esses tratamentos, para que ele pudesse colocar fazer outra vez a ligadura. Foi muito sofrimento, perdi muito sangue. Coloquei uma foto, vocês me perdoem pela foto, mas tinha que colocar porque vocês precisavam ver a situação, para que assim vocês pudessem realmente intervir, orai uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B, orai uns pelos outros para alcançardes a cura, para alcançardes a libertação. E então foi necessário colocar, mais uma vez peço desculpa pela foto, mas foi necessário colocar, e os irmãos que ali foram e comentaram, esses são os que se preocupam com os outros. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, que quando um membro do corpo está alegre, todos os outros membros se alegram. Quando um membro do corpo está triste, todos os outros membros, eles entristecem juntamente com ele. É desse jeito. Então, aqueles que foram ali, aqueles que oraram, no Facebook não tem nem como narrar quantas pessoas. Foi tantas pessoas que a minha esposa pediu assim, apaga aquela foto. Eu tive que apagar no Facebook, porque são muitos os seguidores que eu tenho pelo Facebook. Então, pelo Facebook, aqui mesmo no YouTube, nas fotos que eu coloquei aqui, as fotos que eu coloquei no YouTube, depois eu vou colocar um agradecendo. Acho que já até coloquei pelas orações. Esses sim. Vocês sabem que existem amigos para ganhar inscritos aqui no YouTube, vocês sabem. E existe o amigo verdadeiro que é naquela hora que você está precisando. Você está necessitado de oração. Esses que chegaram e lhe deram uma força, deram uma palavra de encorajamento. Esses sim eu considero. Então, o meu amigo e irmão João Souza, que se preocupou muito comigo, muitos outros irmãos, Ele pediu para que eu pudesse criar um Pix para colocar, e eu vou colocar aqui esse Pix,
né? Está no nome da minha esposa. Eu vou colocar, ele vai ficar esse Pix, ele vai ficar aqui, eu vou colocar ele aqui, embaixo ele vai ficar aí o Pix. Tá no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Né? Então, quando vocês, alguém que, não tô aqui obrigando a ninguém, é só quem puder e quem quiser ajudar, né? O Pix, eu vou deixar aí, até vai ficar nos vídeos, nos próximos vídeos daqui para frente. O Pix é Tabira, né? 634 @gmail.com. Né? Então, Maria Juliana é a minha esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Vocês acompanham nos vídeos que ela faz comigo, apareceu o nome Jussiana. Muito bem. Ela foi batizada com o nome de Jussiana. Mas na hora de tirar os documentos, erraram e colocaram Juliana. Né? Juliana. Trocaram o C pelo L. Né? Então é Juliana. Então é Maria Juliana de Lima Jacinto. O Pix vai aparecer aí e vai ficar aí, né? Repita, é Tabira. Tabira, que é o nome da nossa cidade, isso é por onde ela fez, 634 @gmail.com. Então, Maria Juliana de Lima Jacinto é a minha esposa, viu? Então, desde já, Deus lhes pague, Deus agradeça a todos, principalmente pelas orações. Eu não falo isso por bens materiais, eu falo por oração. Nós somos necessitados de oração. Precisamos de oração. Precisamos orar uns pelos outros. E essa é a necessidade que mais nós, hoje em dia, necessitamos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu tinha que trazer esse vídeo já há tempos passados, né? Mas, infelizmente, eu não trouxe esse vídeo porque eu tinha outros vídeos na frente, mas é necessário trazer esse vídeo. A Eucaristia da condenação e as Sagradas Escrituras da morte. O que, irmão? Eucaristia da condenação? Espero que você não interprete mal o título. Eucaristia da condenação. Eucaristia da morte. Eucaristia da condenação. Você já sabe que eu cito muito isso nos meus vídeos. E sempre que eu citar aqui, meus irmãos, hoje dia da exaltação da Santa Cruz, não é? Eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar dentro da Bíblia, pessoas que estão comungando, eu vou mostrar ao pé da letra, pessoas que estão comungando e o diabo entrando neles e eles sendo condenados ao inferno. Por quê? Porque eles estão cometendo um sacrilégio espiritual, desrespeitando o sacrossanto, desrespeitando o santo. Aqui está o catecismo da Santa Mãe Igreja, que vai também nos ajudar. Presta atenção. Eu vou mostrar dentro da Bíblia pessoas que estavam com Jesus e foram condenadas à perdição. Primeiro, meus irmãos, São Paulo alerta essas pessoas. Como eu já trouxe muitas das vezes falando, o que sucedia na comunidade de Coríntios em ter o santo sacrifício, a celebração litúrgica, não é? Eucarística, como uma ceia comum. E não é. Paulo repreendeu eles. E eles comungavam de qualquer jeito, não se arrependendo dos seus pecados, muito menos buscando o sacramento da confissão. E São Paulo disse assim, o texto vai aparecer na tela, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Volta para mim aqui, diretor. São Paulo está alertando a comunidade de Coríntios e hoje a mim e a você, dizendo o seguinte: cuidado, examine-se o homem a si mesmo, como ele vai dizer no versículo, não é? 28, porque se você estiver comungando em estado de pecado, meu querido senhor, sem considerar o corpo e o sangue de Jesus, ou melhor, o próprio Cristo vivo na Eucaristia,
você está comungando a sua própria condenação. É a Sagrada Escritura que está dizendo que você vai ser culpado do corpo do sangue de Cristo na Eucaristia que você recebeu. Você vai ser culpado. E quem são os culpados? Os condenados. Quem são os condenados? Que estão selados para o inferno, porque foram de qualquer jeito, sem ter o mínimo respeito, não é? Pelo corpo e o sangue do Senhor, foram receber ele de qualquer jeito. E é por isso que nós vamos ver o que aconteceu. Você acha que a comunidade de Coríntios ouviu o que Paulo pregou? A maioria não. A maioria estava se acabando. A maioria estava se desviando para as heresias. A maioria estavam mortos, fracos, doentes na fé. Por isso que continua no verso 28. Põe na tela, diretor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Volta para mim, diretor. Aqui está. Veja, meus irmãos, que na Ave Maria apareceu distinguir. Mas numa tradução melhor, com mais nitidez, com mais abrangência, vem dizer para nós, sem considerar o corpo do Senhor. Está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então vejam que a Eucaristia, ela não só apresenta a salvação para os santos, para os que estão em comunhão com o altar do Senhor, como está descrito em João capítulo 6, versículo 54, quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Aqui Paulo está dizendo. Por que São Paulo está dizendo isso? Porque os apóstolos, irmãos, foram testemunhas, estiveram ao lado de Jesus. Não refiro-me a Paulo, mas ele foi doutrinado por apóstolos, por discípulos que estiveram ao lado de Cristo. Por isso ele está citando isso aqui, para que não venha a ocorrer com a comunidade de Coríntios o que realmente aconteceu com Judas Iscariotes. Então tem pessoas comungando para a condenação. A Eucaristia é salvação para os que sabem ter comunhão, com os que fazem reparações, exames e se confessam, buscam padre para confessar. Essas pessoas que não valorizam o sacramento da confissão, elas estão comungando a sua própria condenação. Porque para elas o pecado é simplesmente se adulterou e se roubou. E sabemos que Gálatas 5,19 vai mostrar uma sucessão de pecados que não herdarão o reino dos céus e que a doutrina da igreja é clara que ninguém pode comungar estando em um daqueles pecados. Não herdarão o reino dos céus. Nós sabemos que quem vive junto não pode comungar. Nós sabemos que quem vive em adultério não pode comungar. Nós sabemos que quem vive, não é, viciado na pornografia, na masturbação, não é, vive roubando, que vive na mentira, que vive falando mal dos outros, que essas pessoas não podem comungar. A não ser que se arrependam e busquem um padre para se confessar. Até para dar-se uma oferta no altar, disse Jesus em Mateus 5, que é necessário fazer primeiro a comunhão com o irmão, as pazes, se perdoar para depois ir e se doar no altar. Veja que ali aparece um olhar teológico sobre a comunhão com o altar do Senhor. Paulo está se referindo com aqueles que não estão em comunhão com o Senhor, com aqueles que não estão aptos a receber Jesus na Eucaristia. Vocês me perdoam aí passando as moscas. Aqui chegou o tempo da seca, né? Aí as moscas, são muitas moscas aqui, olha como está aqui, ó. Aí eles ficam passando aí no meio da câmera, né? Do celular. Muito bem. Então vejam só, meus irmãos. Aqui São Paulo cita perfeitamente aquilo que aconteceu com Judas. E que aconteceu e que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. De novo na tela, diretor, versículo 29. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir, outra diz, sem considerar, outra ainda diz, sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Versículo 30. Essa é a razão, veja, essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e muitos mortos. Volta para mim aqui, diretor. Veja que começa o versículo 30, falando verdadeiramente da razão. Qual é a razão do versículo 29? De não considerar o Senhor. Recebe ele de qualquer jeito, na Eucaristia. Recebe ele de qualquer jeito.
não tem a menor importância. Isso é um sacrilégio espiritual por parte de quem está na fila da comunhão, recebendo o Senhor, porque nem sequer aceita o sacramento da confissão, porque já pecou contra o Espírito Santo quando colocou na sua cabeça e no seu coração: não confesse pecado ao homem. Você já carrega um pecado mortal de apostasia. O apóstata não só é aquele que abandonou a fé católica e foi para alguma heresia. Existem apóstatas dentro da igreja que não aceita aquilo que a igreja ensina, principalmente quando se refere aos sacramentos. A igreja é canal sacramental de salvação para nós. São muitos os católicos. Por isso você vê na fila da comunhão adúlteros, você vê pessoas que vivem fornicação, você sabe que há pessoas ali que cometem as piores atrocidades, mas estão na fila da comunhão para comungar Jesus, sem o mínimo respeito pelo Senhor. Hoje eu estou mostrando nesse vídeo a Eucaristia da condenação. E eu falei que a Bíblia também é condenação. A Bíblia, ela é uma das colunas da Santa Mãe Igreja. E a Bíblia, São Pedro fala que aqueles que não são do magistério, que não pertencem ao magistério da igreja, eles as interpretam, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, para a sua própria condenação. Porque a palavra de Deus não pode ser de interpretação pessoal. Segunda de Pedro, eu disse, primeiro foi segunda de Pedro 1:20 e segunda de Pedro 3:16. Aqui está a escritura da morte. Ela é uma espada afiada de 2 gumes. E as pessoas, sem saber manusear essa espada, por sua própria conta dando interpretação, como as heresias protestantes, estão se condenando ao fogo do inferno, como fez e aconteceu com Martinho Lutero. Assim como a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela é de condenação para aqueles que querem a sua interpretação pessoal, como fazem as heresias, os falsos pastores das heresias atuais. A Eucaristia também é, para muitos católicos, né, condenação, alimento de condenação. Veja, põe na tradução, versículo 30, olha só. Essa é a razão, porque entre vós há muitos adoentados, veja, adoentados, fracos e muitos mortos. Volta para mim. Então, esta é a razão porque muitos estão comungando para a sua condenação. Eu já citei em alguns vídeos neste canal que São João Paulo II, um dia, numa missa, assim que recebeu Jesus Eucarístico, foi fazer o seu momento, daqueles 15 minutos que Jesus fica dentro de nós, ali dentro da casa, e quando ele abriu os olhos, ele viu os ministros, os padres, os diáconos, distribuindo a Eucaristia, e viu Jesus, que não queria entrar em algumas pessoas. São exatamente essas que estão comungando para a sua própria condenação. É a chamada Eucaristia da morte. É a chamada Eucaristia da condenação. Como a palavra é salvação pelo magistério e condenação pela interpretação pessoal, a Sagrada Eucaristia é salvação para os santos, para os que estão em comunhão com o altar do Senhor, e condenação para aqueles que não estão em comunhão com o altar do Senhor, porque rejeitam a confissão e muito menos reconhecer seus pecados. Então, meu querido irmão, assim sucedeu na comunidade de Coríntios. Muitos morreram, outros estavam fracos na fé, esses fracos na fé iam para todo canto. Não, ali estavam batendo um bombo e gritando o nome de Deus, eu fui para lá. Não, acolá tinha um engravatado gritando o nome de Deus na esquina, eu fui para lá. Não, na igreja de Cristo estão gritando o nome de Deus também, eu vou para lá. Essas pessoas que você vê hoje sem discernimento, que não sabe qual é a mão esquerda e nem a direita, e é onde tiver a palavra de Deus eu vou. Não é assim. E então essas pessoas, elas estão comungando para a sua própria condenação. São chamados fracos na fé. Veja que o versículo 30 diz: fracos, adoentados e mortos. Muitos morreram porque se desviaram. E eu posso dizer aqui, usar até num termo literal, para falar abertamente sobre o material. Muitos têm morrido por, fisicamente falando, materialmente falando, por não reconhecer Jesus na Eucaristia e muito menos considerá-lo. São acometidos de tais enfermidades, porque a enfermidade espiritual acaba chamando a enfermidade espiritual. Eu que já pertenci um dia, não é, à Renovação Carismática Católica, eu já estudei livros onde várias coisas espirituais traz as enfermidades espirituais. Não é? Doenças estomacais na coluna, varizes, artrite, artroses. Então, algumas doenças espirituais trazem
para o material, para o seu corpo. Não é? E é verdade. E existe também a herança genética. Não é? Então, veja. São Paulo está dizendo, por isso que entre vós há mortos. Por isso que muitos entre vocês morreram. E veja que aqui, meus irmãos, os estudiosos dizem que era verdadeiramente uma pandemia por desrespeito à Sagrada Eucaristia para a celebração da liturgia eucarística na igreja de Coríntios. Foram acometidos por esse mal. E você acha que essa peste chinesa está no mundo por quê? O desrespeito aos sagrados. O pecado dos homens que está batendo no céu. Está chegando até o céu. O desrespeito às coisas sagradas. Não é? Olha a contrariedade, olha os contravalores contra a moral judaico-cristã, familiar. É aborto. É ideologia de gênero. Não é? É casamento de gente do mesmo sexo. Apesar que civil não é, mas tá uma mancebada ali, os dois machos, duas fêmeas, respeita com todo respeito, né? A colocação que eu coloquei agora, mas é isso mesmo, chama aqui no Nordeste. Então isso é o quê? Isso é um agravo ao sagrado, que criou homem e mulher. Por isso estava aqui, ó. Aí você vê, não é? Homossexual, travesti na fila da comunhão, lésbica na fila da comunhão. Não se fala mais do pecado, meus irmãos. Criaram uma carapaça, por isso estão condenando. A maioria que está comungando Jesus Eucarístico está indo para a condenação do que indo para a salvação. Eu digo isso para vocês. Com toda certeza. Porque eu sei, eu vejo. Sei quantos santos tem ali na fila da comunhão. E sei quantos não são. Eu sou santo? Não. Mas tenho que lutar pela santidade. Tenho que reconhecer o máximo possível dos meus miseráveis e desgraçados pecados. Olha só, meu querido, amados irmãos e irmãs. João capítulo 13. O que aconteceu com Judas Iscariotes? João capítulo 13, versículo 21 em diante. Vejam só. O texto vai aparecer na tela. Joga na tela, diretor. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. 22. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, era o próprio apóstolo João, o evangelista São João, estava à mesa e reclinou, veja, estava à mesa no altar, né? Reclinou sobre o peito de Jesus. 24. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: diz-nos, de quem é que falas? Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Volta aqui para mim, diretor. Veja que na minha Bíblia está: Senhor, quem é? Fecha aspas. Meus irmãos, hoje Jesus quer nos fazer aptos a receber Ele na Sagrada Eucaristia. Veja, a igreja hoje, através dessa pergunta de São João Evangelista ao Mestre: Senhor, quem é? Quando nós olhamos esse verso com um olhozinho teológico aqui, nós vamos olhar e ver aquilo que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão ou beba deste cálice. Senhor, quem é? A igreja está batendo na tecla faz 2000 anos. Esses podem comungar, esses não podem comungar. Esses estão assim, assado. Não estão aptos para receber Jesus na comunhão. E quantas das vezes, meus irmãos, nós não vemos isso? Quantas das vezes, não é? Eu e você não sabemos? Até mesmo pessoas que nós conhecemos porque moramos em cidades pequenas. As atrocidades que fazem em lugares pequenos, mas estão lá na missa, sem reconhecer seus pecados, muito menos buscar a confissão, recebendo Jesus de qualquer jeito. Senhor, quem é? Põe na tela, diretor. Versículo 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Volta aqui para mim, diretor. Versículo 26, é aquele que diz: aquele que eu der o pão embebido.
Quantas das vezes, meus irmãos, até padres não estão comungando, como foi mostrado lá nas aparições de Fátima, quando os pastorinhos perguntavam, essas almas que estão mais douradas, que o fogo está maior no inferno, quem são? E ela respondeu, a Virgem Maria, são almas dos padres que estão aí, que não têm o menor respeito por Jesus, pelos sacramentos, que já não tem mais a intensidade evangélica, o ardor missionário pelas almas, de salvar as almas no pastoreio. Jesus disse, aquele que eu der o pão embebido. O pão embebido significa comungar das duas espécies. Nós, ministros extraordinários, sempre o padre dá a comunhão para nós, ministros extraordinários da Eucaristia, as duas espécies. E quantos de nós, ministros extraordinários da Eucaristia, não estamos comungando a nossa própria condenação? Por não reconhecer os nossos malditos pecados e nem buscar o sacramento da confissão. Quantos de nós, meus irmãos? Quantos de nós? Não são poucos, são muitos. Jesus disse, outra vez na tela, diretor, abre aspas, é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Aqui aparece Judas. Mas eu quero fazer essa pergunta hoje para você. Eu sei que esses são muito pouco visualizados os vídeos quando não é fazendo, descendo a madeira a lenha nos protestantes. É pouco visualizado. Mas os poucos que vão visualizar. Os poucos que vão visualizar. Aqui aparece o nome de uma pessoa que não estava apta para comungar. Aquele que Paulo disse, nós começamos lá no texto de Coríntios. Que não estão aptos, estão comungando para a sua própria condenação. Aqui aparece o relato de um que estava ao lado de Jesus. Quantas das vezes, meus irmãos, Garabandal não está gritando, clamando para nós, bispos e padres estão no caminho da perdição e levando muita gente, porque já não há mais o ardor pela salvação das almas, já não tem mais o pastoreio pelo seu rebanho, já não tem mais o zelo pelos sacramentos, já não ensinam mais, não é? Tem aí um olhar miserável marxista da teologia da libertação, onde não se fala mais, onde se pega um texto espiritual, como da passagem do pão espiritual da Eucaristia de João 6, para falar e transformar num pão comum, na partilha de uma falsa solidariedade, de uma partilha de um pão, vamos dizer assim, de cada dia. Pegam o espiritual e transformam no material. Fechando a porta, não passam pela porta, diz a Sagrada Escritura, e fecham a porta para que os outros não passem. Essa aqui é a realidade. E nós precisamos, eu e você, alertar o nosso povo. Assim, assim, assim. Isso não está certo, isso está correto, isso não está certo. A missão desse apostolado não só é rebater as heresias, é rebater tudo o que é heresia. E não existe heresia pior do que o pecado. Não ter comunhão com o Senhor e comungar para a sua própria condenação. Por isso está aí os maus exemplos de pessoas que tiveram visões, de padres, de pessoas eucaristizadas nos quintos dos infernos se queimando, e de outras dizer, eu comungar, eu não, quem comunga está no inferno e não reconhece, não sabe por que aquela pessoa foi para o inferno, porque estava comungando para a sua própria condenação. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beber deste cálice. Judas Iscariotes examinou? Não. Judas Iscariotes teve 3 anos encacetado ao lado do mestre, não deixou que a palavra ministrada por ele entrasse no seu coração. Quantas das vezes ele não dizia para os fariseus em João 8 mesmo? Por que a minha palavra não entra em vosso coração? Porque não aceitais o que eu digo? Não aceitais a minha doutrina? E esses apóstatas hoje dentro da igreja, que estão na missa dominical, missa até mesmo semanalmente falando, estão comungando sua própria condenação. Estão comungando a sua própria condenação. A Eucaristia da morte é o título desse vídeo. Como a Sagrada Escritura também é para a morte. Para os que interpretam pessoalmente. Olha, continua dizendo a Sagrada Escritura. Versículo 27. Logo que ele pegou o pão embebido por Cristo, o pão eucarístico, a Eucaristia, né? E representa esses falsos profetas que estão celebrando com padre, protestante, espírita, dentro da igreja, benzedor e sei lá o que mais que estão comungando.
Vale salientar esses também. É só isso, que quando recebe-se sem considerar a hóstia consagrada, comungando de qualquer jeito, é só isso que acontece no versículo. Aqui aparece Judas. Qual é o teu nome mesmo? O meu é Fábio. Versículo 27, põe na tela, diretor. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Volta para mim, diretor. Aqui está a Eucaristia da morte. Aqui está a Eucaristia da condenação. Para com aqueles que estão condenando, que estão se condenando cada vez mais. Uma vez eu assisti o Monsenhor Jonas Zabibes dizer, tem muitas pessoas que estão comungando, estão tomando um copo de veneno. Estão comungando a sua própria condenação. Tem quase uma mosca ali em cima da câmera. Meu Jesus. Na sala de Torre de Esterra para lá, senão vocês não vão me ver, vão ver a mosca. Então, eles estão comungando para a sua própria condenação. Estão tomando, Padre Léo dizia, Santo Padre Léo dizia, estão bebendo um copo de veneno cada vez que entra na fila da comunhão para comungar Jesus. Veja só que terrível isso. Isso é terrível, meus irmãos. Isso é verdade, porque eu precisava trazer esse vídeo, porque a Sagrada Escritura está mostrando isso. A comunhão para a sua própria condenação. Assim que Jesus e o Padre está na pessoa de Jesus na missa, distribuindo a comunhão para nós, que distribui, e que nós pensamos estar 15 minutos com Jesus dentro de nós, Satanás entra em nós. Quando nós não estamos aptos e desconsideramos Jesus presente vivo e real na hóstia consagrada. Como São Paulo disse em 1 Coríntios 11:28. Estão comendo e bebendo a sua própria condenação por desrespeito, por sacrilégio, por não ter respeito por o que é sagrado, porque é Jesus. Você será culpado do sangue e do corpo de Cristo. Você será condenado. A Eucaristia da morte, a Eucaristia da condenação. Quando a Eucaristia que foi dada para a salvação do mundo é de condenação, quando nós acometemos a essas atrocidades de não considerar e nem muito menos reconhecer Jesus. Então estamos comungando a própria condenação. Quando nós damos ouvidos, partindo para a Sagrada Escritura, a falsos profetas protestantes, falsos apóstolos e missionários que se preconizaram nas esquinas que não tem sucessão apostólica, vamos pelas suas más e erradas interpretações, também estamos recorrendo no pecado da morte. A Bíblia da morte, a Sagrada Escritura da morte, a espada de dois gumes que corta, tanto salva, cortando o mal, como corta para matar, para condenar. Porque ela é uma espada afiada dos dois gumes. Então, meu queridíssimo, minha queridíssima, a palavra diz que Jesus, que é o Padre, entregou o pão nas duas espécies, molhou no vinho consagrado, distribuiu. Na hora que ele comungou, o diabo entrou no coração dele. E ele foi trair Jesus. Quantos nas missas não estão comungando, acabou a missa e vai trair Jesus? Igual fez Judas Iscariotes. Vai falar mal do padre ali? Aí, irmão, eu não meto o cacete num padre em si. Eu não estou metendo o cacete em padre em si. Eu estou falando a todos da maldita teologia da libertação. Não falam em pessoa em si. Deus odeia Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O meu pecado e o teu é odiado por Deus, não é amado? Não, saiba disso. Por isso nós temos que fazer o que? Essa reparação o mais rápido possível, esse exame de consciência o mais rápido possível, para buscar um padre e confessar esses malditos pecados, para receber a absolvição. Porque aí, vocês perdoar, serão perdoados quando a igreja nos perdoar, o Senhor nos perdoar. Aí sim, nós estamos aptos a receber Jesus na Eucaristia. Busca nos santos para você ver o que disseram os santos com aqueles que comungam, que fazem más confissões, e vão comungar cheios de pecado, o que acontece com eles. O que disseram os santos, busca aí, você vai ver. A Eucaristia da morte. É duro, meus irmãos, porque nós precisamos examinar. Aqui aconteceu com Judas. Recebeu Jesus Eucarístico, recebeu a Eucaristia, as duas espécies, molhada no vinho consagrado. No momento que comungou, o diabo entrou nele. E ele foi trair Jesus. Quantas vezes eu e você não traímos Jesus? Quantas vezes eu e você não saímos da missa e fomos falar mal dos outros? Quantas vezes eu e você não saímos da missa e fomos para um bar encher a cara? Quantas vezes eu e você não saímos da missa e fomos brigar com as nossas esposas, com os nossos irmãos? Não é? Quantas das vezes, meus irmãos?
Então, fica aqui esse exame de consciência. Judas comungou para a morte, como Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28. E eu e você estamos comungando para a morte ou estamos comungando para a salvação? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre.